Nas últimas décadas, uma série de avanços científicos possibilitou várias descobertas e estudos no campo da genética. No entanto, ainda existem muitas dúvidas que motivam inúmeras pesquisas no mundo todo. Por que certos medicamentos fazem efeito para algumas pessoas e para outras não? O que faz as pessoas reagirem de maneira diferente à mesma doença e ao mesmo tratamento? E até que ponto as doenças podem ser influenciadas pela genética de cada pessoa? Eu uso medicamentos para dor de cabeça e para dormir. Eu tomo por triglicerídeo, colesterol e pressão. Normalmente antibióticos. Eu faço hemodiálise, então tomo os medicamentos relativos a hemodiálise. Eu estou com já fazendo quase 92 anos de idade. Tem que tomar. Várias doenças que podem ou não ser hereditárias. Problema de pressão alta, câncer pode ser hereditário. Tolerância à lactose é uma doença que tem gente que, por exemplo, adquire ou tem gente que é hereditária. Minha família tem muita gente que tem, por exemplo. A questão da predisposição genética é um fator, né, para isso. Não acredito que o homem seja determinado geneticamente. Acho que o ambiental tem uma importância muito grande no nosso desenvolvimento intelectual, nosso desenvolvimento de doenças ou não desenvolvimento de doenças. A genética estuda a transmissão dos genes, né, que seriam as características hereditárias ao longo das gerações, de pai para filho, ao que eu sei. E a farmácia, imagino que além da medicação, estuda a parte de bioquímica. Genética estuda, enfim, as leis de transmissão, hereditariedade. Estuda, pelo que eu sei, digamos assim, formas talvez de combater doenças que possam vir se desenvolver nas futuras gerações, né? A farmácia, enfim, estuda, né, suponho, estuda, enfim, os medicamentos e, enfim, as substâncias químicas ou bioquímicas que podem interagir aí com humanos, né? A manipulação de fórmulas químicas com o objetivo de melhorar a saúde das pessoas, né? Se tu fizer algum tratamento genético, com certeza a farmácia tem a ver, porque o tratamento foi a base de medicamentos para chegar na genética. Os agentes químicos que a farmácia produz certamente influenciam na genética, né? O Pesquisa em Pauta de hoje traz uma entrevista com a professora Maria Helena Rutz, do Departamento de Genética da URGS. O seu campo de estudo é a farmacogenômica e ela nos explica qual a importância dessa área para a medicina. A professora fala também de sua pesquisa sobre os aspectos genéticos de doenças comuns, como a obesidade e a hiperatividade. Acompanhe! Olá, professora Maria Helena. Inicialmente queria falar um pouco sobre a farmacogenômica, que é uma de suas áreas de pesquisa, né? Poderia explicar um pouquinho sobre esse campo de estudo e que possibilidades que ele traz para a medicina? A farmacogenômica não é uma área nova, embora tenha esse nome pomposo. Ele é uma disciplina que começou na década de 50 com o nome de farmacogenética, quando não se estudava genômica, né? E que, digamos, foi estendida para a genômica pós a genoma humano, pós a decifração do genoma humano, né? E essa área, ela busca entender e busca predizer como que os indivíduos respondem aos medicamentos que eles usam. Para que indivíduos esse medicamento vai ser mais eficaz e para que indivíduos esses medicamentos vão trazer efeitos adversos. Então é buscar, digamos assim, é uma ferramenta genética para poder predizer quais são os indivíduos que vão ter melhor resposta ao tratamento. A senhora também pesquisa sobre a suscetibilidade genética à obesidade e ao transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, que são dois problemas que agravam, que uma parcela significativa da população mundial possui, né? Eles realmente têm essa suscetibilidade genética? Sim, e não só essas doenças, mas outras também são pesquisadas lá no meu laboratório, como cardiopatias,
como desordens do metabolismo de lipídio e como doenças infecciosas. Né? E o que a gente, mas voltando à tua pergunta da obesidade, do déficit de atenção e hiperatividade, realmente existe um componente genético importante e a gente busca então identificar, a gente sabe que existe esse componente genético porque a gente vê pela segregação nas famílias, pela maior concordância em gêmeos, de que existe uma agregação familiar, que essas pessoas compartilham genes em comum e um fenótipo, que é a obesidade, ou transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, em comum. Né? Mas quais genes estão envolvidos, a gente não sabe, e é isso que a gente está buscando. E professora, que possibilidades tu visualiza que essa tua pesquisa sobre a suscetibilidade genética da obesidade, do TDAH, pode ter para a medicina, assim, que possibilidade? Não, o que eu imagino que, digamos, uma vez conhecido esse componente genético, a gente vai poder identificar com precisão quais são os indivíduos mais suscetíveis e montar estratégias de prevenção e tratamento diferenciadas para eles. E teve algum fator que te estimulou a pesquisar sobre isso? O desafio de estudar uma coisa difícil. Né? Quando eu comecei a estudar genética, na minha formação e mesmo no início da minha carreira, as doenças que eram passíveis de serem estudadas eram aquelas doenças genéticas clássicas. Né? Com o advento, como as anemias hereditárias, a síndrome de Down e outras doenças comuns, assim, que são conhecidas como doenças genéticas. Né? A fenilcetonúria, entre tantas outras. Agora, assim, a possibilidade de estudar doenças complexas, como a obesidade, ou TDAH, ou uma cardiopatia, e poder identificar esse componente genético, é um desafio muito grande. Eu achei que as ferramentas da genômica estavam aí e que a gente devia aproveitar e entrar nessa área de estudo. Sem dúvida. E professora, que outras doenças se sabe hoje que possam estar ligadas a fatores genéticos? Eu diria que praticamente todas. Tá? Porque mesmo pegando uma doença infecciosa em que a gente conhece o agente patogênico, como a tuberculose ou como a malária, nem todo indivíduo exposto à bactéria ou ao protozoário, no caso da malária, vão desenvolver a doença. Quer dizer, existem os fatores de suscetibilidade do hospedeiro, quer dizer, mesmo nas doenças infecciosas, existe um fator de suscetibilidade que faz com que o indivíduo tenha a infecção mais aguda, mais grave, ou simplesmente, às vezes, assim, o micro-organismo não, digamos, ele é infectado, mas ele não desenvolve a doença. Ele é um portador sadio. Uhum.